Meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez com alegria para transmitir a nossa EBD no lar. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, a nossa lição de número 5, onde nós vamos falar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu gostaria de, neste momento, orar juntamente com você. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais um dia nós estarmos chegando no lar do teu filho, da tua filha, pedindo da tua bênção em favor desta casa, em favor desta família, e que o teu bom Espírito nos guie neste ensinamento que nós vamos da parte do Senhor ministrar nesta manhã. Pedimos da tua graça, Deus, da tua unção, nos ensine também, Papai, neste dia e nos guarde com teu grande amor, com tua imensa bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo abençoe desde já todos os irmãos. Pediria aos irmãos aí que a partir desse momento compartilhasse esta live. Faça aí uma sala de vídeo na sua página do Facebook ou simplesmente compartilhe entre os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Hoje a nossa lição, a lição de número 5, estamos já na nossa quinta lição do nosso segundo trimestre de 2020, onde nós vamos falar libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Hoje estamos novamente com o nosso superintendente, presbítero Isaac Barbosa, superintendente da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Itapetininga. Ele vai também saudar a todos os amados irmãos. Pai do Senhor, pastor Bíblia, Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vosso coração, em vossa vida, e que estamos alegres nesta manhã, porque o Senhor nos concede mais esta live na Escola Bíblica Dominical, e que essa palavra possa chegar aos vossos lares. Amém. Amém. Então a nossa lição hoje, a semana passada foi uma lição bastante frutífera, onde os irmãos enviaram aí as suas mensagens, e eu gostaria que nesse dia também você enviasse a sua mensagem e, na medida do possível, se não pudermos responder algumas perguntas que nos foram feitas ao vivo, diretamente na live. Na semana passada nós vamos respondendo aí aos poucos no nosso domingo, para que assim Deus esclareça através da sua bondade, do seu Espírito Santo, aquilo que você tiver em dúvida. A nossa lição é a lição de número 5, já citei aqui o tema, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso textual diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, baseado em Efésios capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito de vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe, hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vamos aí meditar do versículo 1 ao versículo 10. E você que tem aí a sua Bíblia, abra para acompanhar, porque a nossa lição ela é baseada num trecho da Bíblia. E hoje o trecho que nós vamos analisar juntamente com os irmãos está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Então você abra a sua Bíblia, e você que tiver a sua lição, abra a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a qual é a revista que nós trabalhamos, a revista da CPAD. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então você abra a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhe aí no decorrer da nossa lição, porque a base, a estrutura da nossa lição está baseada nesse trecho bíblico do capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 10, e nosso irmão Isaac já vai fazer a introdução. Então, pastor, já ainda voltando um pouquinho lá na verdade prática, eu queria pontuar
algumas palavras aqui, algumas colocações que eu achei interessante, que o nosso comentarista, ele diz lá na nossa verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, ou seja, a ação de Deus sobre a nossa vida, é o dom de Deus operando sobre a nossa vida. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. E por meio da graça divina, ainda nós somos libertos do pecado. Mas nós não fomos só libertos do pecado, nós também fomos perdoados, aleluia, e salvos da condenação. Nós recebemos o perdão de Deus e a salvação da condenação. Veja que só o caso de fôssemos libertos do pecado já era algo esplendoroso, já era algo glorioso, mas porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, não é assim? Sim. Mas além de sermos libertos do pecado, nós somos perdoados. Isso aponta para os pecados passados que nós cometemos, e estamos salvos da condenação. Isso aponta para o futuro que nos espera. Isso é algo maravilhoso na nossa vida, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Então essa ação de Deus sobre a nossa vida é algo que realmente nos transporta. A Bíblia, ela diz que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia. E aí tem uma pergunta que eu quero fazer, pastor Pipe. Lá em 1 Pedro 3,15, o versículo transforma numa pergunta. Antes aprender reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Aqui está a resposta na verdade prática. Quando alguém lhe perguntar qual é a razão da vossa fé, qual é a razão da esperança que você tanto fala que existe em você, a resposta está aqui na verdade prática. Amém? Amém. Então a verdade prática é a estrutura, a base também do nosso ensinamento no dia de hoje. A nossa introdução na nossa revista diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Mais uma vez eu gostaria de salientar aos irmãos, você que está nos assistindo, compartilhe a sua live juntamente com os seus amigos para alcançarmos uma quantidade maior de pessoas. Na semana passada nós tivemos aí 400 visualizações na nossa EBD, é uma classe grande, eu acho muito difícil alguma EBD com uma classe desse tamanho, bom, Isaac, e é muito difícil. Então muitas pessoas são alcançadas, e você vai ser usado nesse dia como um instrumento para compartilhar esta live, abrir uma sala de vídeo, compartilhando na sua página pessoal. Temos alguns irmãos já compartilhando, alguns com 5, 10 irmãos aí compartilhando. Às vezes nós vemos aí um número ali de pessoas ali, 20, 30, e não é na verdade o número real de pessoas, porque quando você abre a sua sala de vídeo ou compartilha, na sua sala de vídeo vai ter lá um determinado quantidade de pessoas que estão assistindo juntamente com você na sua sala de vídeo. Então é muito importante você compartilhe entre os seus amigos, chame no WhatsApp para que os amigos assistam esta live juntamente conosco, que isso vai só engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. O nosso primeiro tópico diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Eu achei interessante a lição de hoje, Moisés, que é uma lição abrangente, ao mesmo tempo que ela é simples, não é igual a lição da semana passada, a semana retrasada, que falamos sobre eleição e predestinação. Ao mesmo tempo que ela é simples, é uma lição que vai nos acrescentar muito na nossa vida diária, arrancar muitas dúvidas que muitas pessoas têm no coração com respeito à antiga natureza, que estava morta em ofensas e em pecado. O nosso primeiro subtópico diz assim: a nossa condição anterior. A palavra aqui vem dizendo: estávamos mortos em ofensa e em
pecados ou em delitos, algumas traduções dizem. A palavra ofensa vem do grego paraptoma, que tem o sentido de passo em falso. Eu achei interessante essa definição aqui, a tradução da linguagem original, né, que é a linguagem do grego, transformado aqui, paraptoma, tem o sentido de dar um passo em falso. É interessante, né? A pessoa que está no pecado é uma pessoa que vive dando passo em falso. E a palavra aqui, em falso. E a palavra aqui, pecado, ela vem ali da palavra amartia, né? Por isso há uma das matérias, né, do ramo teológico, que é a martiologia, que é a doutrina do pecado, né, muito importante para nós entendermos com respeito ao pecado. Então, essa palavra amartia quer dizer aquele que erra o alvo. Então, esse é o significado da palavra ofensa e da palavra pecado aqui na nossa lição. Aquele que erra o alvo, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Irmãos, é interessante aqui quando nós falamos sobre natureza, até gostaria depois de chamar a atenção aqui do presbítero Isaac, né? Não sei se ele granjeou alguma coisa, mas a palavra natureza quer dizer que o pecado, a natureza do pecado, ela anda rondando o homem. E se o homem der lugar para o pecado, com certeza ele pode estar dentro da igreja ou fora da igreja, ele vai ainda ser uma pessoa considerada morta. Eu achei interessante quando eu estava analisando, né, lendo a nossa lição, eu me levei a Apocalipse capítulo 3, quando... Apocalipse, capítulo 3, quando a carta, né, a igreja de Sardes, há um alerta ali àquela igreja, quando João ali narra na sua carta, através da palavra que Jesus havia proferido para aquela igreja, diz assim naquele lugar, naquela carta, pensas que estás vivo, mas estás morto. Então aquela carta foi direcionada para uma igreja. Então até dentro da igreja existem ainda pessoas mortas nos seus delitos. Então a natureza humana é uma natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos nos render a Deus, nos entregar a Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e termos uma vida de santificação. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia dizer que o interessante aqui é que estar morto, ele ultrapassa o limite da esperança, não é? Enquanto nós temos vida, nós temos esperança. Mas aqui Cristo, ele nos vivificou quando as esperanças já não existiam mais, né? Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e nós precisamos crer nessa palavra, crer que o Senhor tem esse poder de ressuscitar espiritualmente a vida do homem, e fisicamente também. Nós encontramos passagens a respeito, mas aqui falamos espiritualmente, ele tem poder para ressuscitar a vida do homem. E a única coisa que pode separar o homem de Deus, a Bíblia fala que é o pecado. Está lá no livro de Isaías capítulo 59, no versículo 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não existe nada que pode nos separar do amor de Deus, da graça de Deus, a não ser o pecado. Da presença de Deus, a não ser o pecado. Então é importante, nós sabemos que o pecado ele sempre vai acompanhar a nossa vida, e é necessário que nós tenhamos uma vida de santificação progressivamente, santificação progressiva. Como eu disse nas aulas passadas, hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então temos que ter essa santificação progressiva. Então nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Aquilo que ofendia a santidade de Deus, ofendia a Deus. É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais um adendozinho que nós falamos aqui, o nosso comentarista diz: tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Ou seja, enquanto a pessoa está morta, ela não consegue obedecer à voz de Deus. Mas quando o Senhor chama essa pessoa é vivificada. Aí então ela começa a entender, ouvir e compreender a voz de Deus. Aí sim ela consegue obedecer criteriosamente à voz do Senhor.
E é uma resposta positiva, não é? À cruz, ao sacrifício de Cristo. Uma coisa interessante, Pipe, nesse ponto, é que nós temos que tomar cuidado com algo a respeito de uma interpretação que nós possamos fazer equivocadamente nesse trechozinho, porque nesse comentário dá a entender que aqui é algo determinante, que uma vez nós estamos mortos, acabou, não ouvimos a voz do Senhor. Mas na verdade, essa condição, essa é a nossa condição anterior, antes de nós sermos vivificados pelo Senhor através de Cristo, não é? Amém. Então é interessante nós observarmos isso. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim que a pessoa no pecado ela está morta enquanto vive. Ele está morto em delito. Eu queria ler até um trecho da Bíblia aqui, porque o morto, a pessoa morta ela não tem percepção para as coisas espirituais, ela não tem entendimento. Nós vamos ler aqui um trecho da Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14 e 15, que expressa bem com exatidão, porque a pessoa, quando ela está morta no pecado, ela não tem percepção das coisas espirituais. 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então só quem vive no Espírito sabe discernir as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais, que nós frisamos a semana passada, batemos na tecla, de ver coisas espirituais, de ser iluminado para termos essa visão espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então é uma passagem bastante importante, porque a pessoa que está morta espiritualmente, ele não tem percepção das coisas espirituais. Às vezes nós estamos dentro da igreja, o ambiente da igreja está propício para sermos alcançados por bênçãos espirituais, nós sentimos a presença de Deus. E quando talvez o pregador ou o pastor da igreja, ele diz assim: olha, Deus está aqui nesse lugar, Deus está agindo aqui nesse lugar, e a pessoa está ali, como eu disse na semana passada, aquela linguagem bem simples, viajando na maionese, viajando na maionese. Ele está distante, ele está na igreja, mas só o corpo dele, a carcaça dele está ali, mas o pensamento dele está em outro lugar, porque a igreja está sentindo o poder de Deus, há coisas espirituais acontecendo, há movimento espiritual. Porque o que mais nós temos que ter cuidado, nós estamos vivendo uma época agora onde a ação espiritual maligna está agindo na humanidade. E muitas pessoas estão desatentas com isso. E é preciso nós pedirmos para Deus um dom que chama dom de discernimento de espíritos, para entender as coisas espirituais. Então, o morto, a pessoa que é morta espiritualmente, ela não tem percepção das coisas espirituais, ela não tem prazer nas coisas espirituais, como diz lá em Salmo, no Salmo 1, versículo 4: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então ali no Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 4, diz essas palavras. Então a pessoa perde a percepção das coisas espirituais, a pessoa não se preocupa com as coisas espirituais, ela carrega consigo todas as características de uma pessoa morta, até fisicamente. Até fisicamente. Por quê? Quando você olha uma pessoa que ela está em pecado, você vai ver o semblante dele, o semblante dela é o semblante decaído. Ela mostra a morte no seu semblante. Então é diferente daquela pessoa que é uma pessoa que está se santificando, é uma pessoa alegre. Não é à toa que Salomão ele diz que o coração alegre formoseia o rosto, a alegria está no coração, o rosto da pessoa é formosa. Então essa pessoa carrega consigo as características de uma pessoa morta. Por quê? Porque ela não enxerga, ela não escuta, ela não tem sensibilidade. E Paulo mostra que antes, mesmo a pessoa estando viva fisicamente, ela demonstra na sua mente, no seu corpo, que ela está morta. É como se diz daquelas pessoas que têm a mentalidade de pessoa velha, mesmo sendo nova. É a mesma coisa. Tem pessoa que tem costume de pessoas velhas, mas ela é uma pessoa nova.
Né? Talvez você conheça alguma pessoa assim, e outras pessoas aí que estão na faixa dos seus 50, 70 anos aí, que ela tem um espírito jovial. Né? Então é a mesma coisa, porque ela pensa diferente de uma pessoa da idade dela. Então nós podemos ligar também nisso daí. Pode falar. Segundo ponto, nós vamos entrando agora em nossas ofensas e pecados. Nosso comentarista ele vai deixar claro aqui 3 influências sobre a vida do ser humano. E eu queria só fazer um comentário breve em cima disso, que a primeira influência aqui que ele se refere é quando andávamos segundo o curso deste mundo. Essa influência aqui é o mundo, como diz propriamente a palavra. Quando Paulo fala este assunto, ele está falando de um sistema mundano, não do mundo cósmico em que nós estamos vivendo, mas de um sentido de um sistema mundano. E o mundo ele nos influencia, por isso que João disse lá em 1 João, capítulo 2 e versículo 15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós precisamos sim ter cuidados com estas influências do mundo. A segunda influência que Paulo cita aqui é o próprio diabo, quando ele diz assim: andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Então ele nos fala de uma força, ele vai falar aqui realmente de um poder das trevas que opera contra nós, influenciando sobretudo o homem desobediente e o homem incrédulo, que diz aqui nesse trecho da nossa lição, não é? E a terceira influência que Paulo fala aqui é sobre a nossa carne. Nós andávamos andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo nos alerta que precisamos ter cuidado, porque tanto o mundo quanto o diabo quanto a nossa carne são influências fortíssimas contra a vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos compreender que essa natureza antiga que já existiu, não existe mais. Nós vivemos agora não mais dominados pelo pecado, mas agora vivemos na pessoa bendita de Cristo. Mas temos que ter um cuidado, porque se nós dermos vazão à nossa velha natureza, nós deixarmos envolver com o sistema deste mundo, nós abrimos brecha para o inimigo. E aí nós damos aí vazão aos desejos da nossa carne. E se nós não nos apercebemos, nós perdemos a comunhão com Deus e voltamos novamente à velha natureza. Então é muito preocupante. É verdade. Aqui as três forças, né, que atuam, né, para que o homem erre o caminho, ele peque. Como disse o nosso irmão Isaac, tem pessoas que andam no curso do mundo. Quando nós falamos de curso, nós tomamos como analogia aqui, como exemplo, o rio. O rio tem o seu curso. Então a pessoa está vivendo no curso do mundo. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas buscai a renovação do vosso entendimento. Se conformar com o mundo, quer dizer, tomar forma no mundo. É como você pegar um barro mole e colocar numa forma. Toda forma que você colocar, ele vai tomar a forma daquele lugar. Né? Então, para entender, nós não podemos tomar a forma do mundo. É interessante aqui nas palavras citadas pelo nosso irmão presbítero Isaac, porque às vezes as pessoas erram e ele peca somente o diabo. Às vezes a natureza dele é pecaminosa e ele está pecando somente o diabo. Então nós temos a influência do mundo, não devemos andar conforme o curso desse mundo. Temos a influência das potestades malignas, que o inimigo realmente ele lança tentações, né, diante de nós. A Bíblia dá para nós uma autoridade para fugir disso, para fugir da aparência do mal. A Bíblia fala para nós sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então a Bíblia nos dá autoridade para fugir, nos dá força para fugir. É como você está diante de um computador, na sua internet, você vai clicar lá para abrir determinados sites. Não é o diabo que vai colocar lá o dedinho e vai abrir um site diante de você. É lógico que fica lá um link piscando assim, e você curioso, você clica lá naquele lugar.
Então nós temos essa autoridade, essa liberdade de escolher entre as coisas boas e as coisas más. Então o apóstolo Paulo falou que tem muitas pessoas que andam segundo o curso desse mundo, andam segundo o príncipe dos demônios, que é a ação do maligno na humanidade, que ela existe, e as forças espirituais, nós precisamos de ter esse discernimento espiritual para entender quais são as forças espirituais, e também andamos segundo a nossa carne e os nossos pensamentos, como eu disse no começo da live. Nós temos uma natureza pecaminosa, então os nossos pensamentos, às vezes, né, corre alguns pensamentos de pecado, e nós não podemos dar lado para a vazão desses pensamentos, e entender que Deus também deve dominar a nossa mente, dominar o nosso entendimento. E existem alguns pecados aqui citados por Paulo. Paulo citou somente alguns pecados, mas eu gostaria de ler com você em Gálatas capítulo 5 e versículo de número 16. Gálatas capítulo 5 e versículo de número 16. Se achar, Isaac, pode ir. Gálatas capítulo 5, eu não marco, irmãos, às vezes surge, né, algum versículo assim, então não estou marcando na Bíblia, mas nós vamos ler aqui Gálatas capítulo de número 5 e versículo de número 16. Então nós temos que estar atento, não é só o diabo que nos faz pecar, nós temos que entender que o mundo nos faz pecar. As pessoas que estão à nossa volta, às vezes um mau amigo, né, nos faz pecar. Às vezes um mau conselho nos faz pecar. Não é difícil muitas vezes na rede social a gente olhar as pessoas postando, hoje eu estou em estado depressivo, ela está deprimida, e vai alguém lá, algum filho do diabo, vai lá e ainda fala para ela, não, mas isso aí é normal para você, ou muitas vezes a pessoa até aconselha, ela dá um fim na vida. Então nós temos que tomar cuidado com essa influência maligna. Show, Isaac, pode ler para nós. Então, as obras da carne e o fruto do Espírito. No versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O interessante é porque as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não foram alcançados pela graça, entendem que pecado só é aquilo que é cometido pelos seus atos. Eles não entendem que a natureza pecaminosa existe dentro de nós. Uma velha natureza existe dentro de nós. Nós carregamos o homem do pecado dentro de nós, ainda carregamos. Mas eu sou liberta, eu aceitei Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, mas ainda essa natureza pecaminosa ainda nos atormenta. Adormece. Adormece. E eu, aqui citando em cima ainda do príncipe, né, das potestades malignas, Paulo, ele cita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo, ele cega a pessoa. Quando nós estávamos falando ali sobre uma pessoa morta, era uma pessoa cega, ela não enxerga, ela não ouve, né? E ela não sente, ela não tem sensibilidade. Então essa é a ação do inimigo sobre nós. Então nós temos essas três ações do mundo, de pessoas que seguem o curso do mundo. Nós temos a ação maligna, que é diretamente ligado ao inimigo, a ação do inimigo, e temos também a nossa própria carne, né? Que foi aqui citado nesse versículo de Gálatas 5, 16 até o versículo 20, que fala sobre a inclinação para a carne, as pessoas que inclinam-se pela carne. Seguindo aí os comandos, as paixões, a inclinação, o desejo, né? Tudo isso nos faz afastar de Deus.
Então esse era o estado que nós vivíamos, né? E o resultado dessa antiga condição, nós éramos chamados de filhos da ira e destinados à condenação eterna. Esse é nosso segundo tópico. Subtópico, né? Do tópico. Isso. Segundo subtópico do tópico primeiro. E nós andávamos aí fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo ele inclui aqui poucas coisas, né? Por isso que nós lemos aí Gálatas 5,16, porque há uma extensão de outras coisas. Talvez você vai lembrar de algum erro, né, do pecado. Às vezes quando eu estava lendo essa semana, eu me imaginei como eu era cego a ponto de fazer o que eu fazia antes de entregar a minha vida para Jesus. Pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Às vezes você também que hoje está na igreja, você pode até pensar desta forma: como eu era cego, eu fazia tantas coisas que hoje eu tenho vergonha. Uma certa vez eu disse para um amigo: se eu fosse escrever um livro com respeito à minha vida antes do Evangelho, eu sentiria vergonha de ler o livro. Eu falei uma frase assim para o meu amigo falou: mas é uma verdade, eu também sinto dessa forma. Porque quando nós lembramos das coisas que nós fazíamos quando éramos cegos, quando o inimigo nos cegava, nós ficamos abismados em lembrar, né, dessas coisas. Então aqui nós terminamos o nosso tópico primeiro aqui. Não sei se tem uma coisa para acrescentar, Isaac. Não, aqui, eu lembrei do apóstolo Paulo quando ele fala: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós falamos aqui das concupiscências da carne, dos pecados que Paulo fala a respeito da carne, mas lá em Gálatas 5:22 nós vamos ter uma satisfação em ler o fruto do Espírito, não é? Amém. Glória a Deus. Coisas espirituais. O nosso segundo tópico da nossa lição diz assim: vivificados pela graça. Agora está a atuação já de Deus, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Primeiro, nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, a humanidade que estava voltada sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da humanidade. E aqui o nosso escritor ele cita esse versículo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Está no versículo 4 da nossa leitura bíblica em Crassus, do capítulo 2. A misericórdia de Deus não é só misericórdia, a misericórdia de Deus é riquíssima. Não há palavra para expressar. Tem coisas na Bíblia, né, que nós são palavras aí que são imensuráveis, elas são ditas, deixaram escritas para nós num termo que nós podemos entender, mas tem coisas que nós não vamos entender. É como João lá no capítulo 3, versículo 16 de João, quando ele fala: e Deus amou o mundo de tal maneira. Há uma extensão, ali não foi expressa o tamanho do amor de Deus, porque o amor de Deus é imensurável, assim como é imensurável a sua misericórdia. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus ele não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Verdade. O que eu achei interessante aqui, quando o nosso comentarista diz assim, ele começa com uma conjunção adversativa, que significa mostrar algo contrário, não é, aquilo que está acontecendo. Sim. Ou seja, Deus, o apóstolo Paulo usa esse termo, conjunção adversativa, mostrando algo contrário, ou seja, o que Deus fez por nós quando nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecado. Paulo está dizendo assim: olha, vocês estavam mortos, mas Deus fez algo diferente, não é? na vossa vida. Eu digo que o mas de Deus, ele muda cenário. Sim. Né? Então eu acho que Deus sempre tem um mas na nossa história. Ele sempre tem algo diferente para fazer, diferentemente daquilo que você está no momento, diferente daquilo que acontece na sua vida. E eu quero até dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo nesse momento:
Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema, o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: Deus tem um mas para a tua história. Aleluia. A tua história não vai terminar do jeito que está. Deus tem um cenário totalmente diferente desse que você está vivendo agora. Aleluia. Totalmente novo. E foi Deus que fez em relação a nós quando Ele nos redimiu. Paulo disse: mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus resolveu fazer algo diferente, e que este mas de Deus te encontre ainda hoje, e que essa história mude em nome de Jesus, e que Deus chegue plenamente na vossa vida. Amém, Peter? E aqui, assim como Paulo fala, né, sobre a condição moral, aí, colocando aí os três aspectos, né, que influencia o homem a pecar, Paulo também aqui na sua carta, ele fala sobre os 3 aspectos que muda o cenário, né? Ele fala: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, né, no capítulo 2, versículo 3. Aí depois ele fala que nós somos vivificados pela graça. Em terceiro ponto, nós somos exaltados pela graça. Vivificados é porque nós mudamos a condição de morto para a pessoa viva. A pessoa morta, as únicas 2 coisas que podem acontecer com uma pessoa morta é essa: você pode enterrar ou ela pode ressuscitar, né? A simbologia do batismo é isso, né? A simbologia do batismo é o homem. Quando ele entra na água, ele está sendo sepultado ali, os pecados dele sendo sepultados, e quando é levantado ali da água, ele é ressuscitado ali para uma nova vida em Cristo. E Deus nos chama para essa nova vida. Então nós somos primeiramente alcançados aqui pela misericórdia, pelo amor de Deus. Nós somos vivificados através da graça. E a graça nós já falamos a semana passada. O que é graça? É favor imerecido. E também nós somos exaltados pela graça. E dentro do cenário aqui de graça e misericórdia, nós temos que entender que graça e misericórdia são coisas totalmente diferentes. O que é graça? A graça é um favor que nós não merecemos. E a misericórdia? A misericórdia é algo que nós merecemos, mas não temos, ou Deus não nos dá. Então essa é a diferença entre graça e misericórdia. Misericórdia é algo que nós merecemos, nós merecíamos ser castigados, mas o que aconteceu? Cristo, ele foi castigado por nós. Há uma ilustração assim que eu vi esta semana, onde um pai que tinha um filho ali bem peralta, né, um menino bem peralta, quando o filho ali fazia alguma traquinagem, o pai ia lá e castigava o filho. Cinta no lombo, né? Cinta no lombo. Aí teve um dia que o filho chegou para o pai, nos seus 10 anos, chegou para o pai: pai, o senhor outro dia estava pregando, o pai era pastor, né? Estava pregando, o senhor falou que tem uma palavra chamada graça e misericórdia. Eu queria entender o que é graça e misericórdia. Aí o pai pensou: mas como eu vou explicar a palavra graça e misericórdia para uma pessoa de 10 anos? Aí o pai esperou um determinado tempo. Quando o filho fez uma traquinagem de novo, o pai viu o filho fazendo traquinagem, o filho já olhou no seu pensamento, já falou assim: agora meu pai vai me bater de novo, eu vou apanhar de novo. Aí o pai pegou o filho e falou: não, filho, vem cá, filho, vamos aqui, eu vou levar você numa sorveteria, vamos passear com o papai. E o menino já ficou meio assim, ressabiado, porque o pai não havia castigado. Ele levou o filho para a sorveteria, chegou naquela sorveteria self-service e disse para o filho assim: filho, você pode escolher o sorvete que você quiser, pode escolher. Ah, papai, e o filho me amedrontado, lembrando da traquinagem. E ele pegou ali uma bola de sorvete, o pai falou: não, filho, pode pegar mais, filho, pega mais, enche aí esse pote. O filho pegou ali aqueles confeitos, né? Colocou aquela cobertura gostosa. O pai falava: pode pôr mais, filho, põe mais, né? E colocou lá e começou a tomar o sorvete lá. Depois que o filho tomou o sorvete, o pai falou: filho, agora eu vou explicar para você o que é graça e o que é misericórdia. Primeiro, misericórdia: quando você fez a traquinagem, o papai não bateu em você, você merecia apanhar. O papai não bateu em você. E a graça é que o pai trouxe você aqui para o sorvete. O pai deu um favor que você não merecia. Você merecia esse sorvete recheado do jeito que você tomou hoje? Não, papai, não merecia. Então isso daí é graça. E isso daí levando para a nossa área espiritual, aqui colocando Deus agiu desta forma conosco. Nós fizemos traquinagem, nós fomos maus, mas Deus aí colocou seu filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E a graça nos alcançou, o favor imerecido nos alcançou. E hoje nós temos algo de Deus
somos pessoas alegres, somos pessoas atendidas aí pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa vida e desta forma nós seguimos a nossa caminhada cristã. Então o primeiro subtópico diz assim: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino e vivificados pela graça. O segundo subtópico. Tem alguma coisa para falar, mas só complementando aqui um trecho que o próprio comentarista diz, que o ato de misericórdia implica em compaixão e em simpatia. Foi o que você fez. Deus teve compaixão de nós e se simpatizou com cada um de nós, nos dando a salvação. Aleluia. Né? Glória a Deus. Isso é coisa boa, irmãos. Misericórdia de Deus é coisa boa. Você precisa experimentar. Se você ainda não experimentou a misericórdia de Deus, a graça de Deus, nós vivemos um mundo aí, né? Nós falamos da semana passada, hoje nós estamos vivendo uma fase que tem muitas pessoas aí que estão demonstrando a atitude de empatia, né? Nunca se viu, num termo assim, de humanidade, uma época como essa, Moisés, onde as pessoas estão mostrando empatia. O que é empatia? É ajudar o seu próximo, é se doer pela dificuldade do seu próximo. Isso está acontecendo hoje na humanidade. Algumas pessoas estão mudando os seus comportamentos com respeito ao seu próximo. Isso deveria estar acontecendo já há muito tempo, porque a Bíblia nos ensina a nós amar o nosso próximo. E as pessoas têm se despertado para isso. E nós devemos despertar também esse sentimento de misericórdia. Esse sentimento de misericórdia tem faltado também em nosso meio, no meio da humanidade. Esse sentimento de misericórdia. Qual é o sentimento de misericórdia? É a pessoa muitas vezes errar contra você e você perdoar essa pessoa. Você ter a capacidade de dar o perdão para essa pessoa. Entendeu? Então isso está faltando. Mas Deus não. Deus tem misericórdia abundante. Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele está com essa misericórdia estendida sobre as nossas vidas no dia de hoje. Amém. Também nós somos vivificados pela sua graça. Deus nos vivificou. O que é vivificar? Ele nos tirou ali da condição de morto e nos trouxe para a condição de uma pessoa viva, né? Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas mesmo assim Deus ele nos vivificou. Capítulo 2, versículo 5, a parte B diz assim, que Deus ele nos arrancou dessa condição de morto e nos vivificou. Terceiro subtópico diz assim: exaltados por sua graça. Agora, além de Deus nos alcançar com misericórdia, nos vivificar com a graça, Deus nos exalta também por sua graça. Aqui citando aqui um versículo, né, no capítulo 2, versículo 6, que fala assim: a palavra juntamente, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então nós recebemos aí os mesmos benefícios que Cristo, o mesmo benefício de Cristo, nós somos alcançados no dia de hoje. Tem alguma coisa? Nesse subtópico 3, Paulo aqui vai dizer, quando ele diz aqui, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que nós aprendemos com essa exaltação de Cristo é que a palavra juntamente, ela indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios que você acabou de citar, quando alcançados por Cristo. E que palavras são essas? A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, Jesus disse, João escreve: ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Todas essas bênçãos, essas dádivas que nós recebemos, nós recebemos porque Cristo também recebeu. Aleluia. Porque Cristo também recebeu primeiro. Todas as bênçãos e dádivas que Cristo recebeu por sua fidelidade, alcançou também a cada um de nós como igreja. Não é assim? Então, se em Adão nós fomos condenados, em Cristo nós fomos redimidos. E é por isso que Paulo chama Cristo de segundo Adão. Assim nós desfrutamos de tudo que Cristo conquistou por nós. Não é direito nosso, mas é por graça e por misericórdia, né? Uma vez que nós temos como uma coisa interessante, todas essas bênçãos, lembra que nós falamos que junto com a salvação é como um pacote? Quando nós somos salvos, nós recebemos um pacote, mas desde que nós tenhamos a comunhão com Deus através de Cristo.
Aí sim nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós somos alcançados pela ressurreição, né? As dádivas que Deus nos deu é a ressurreição, a vida eterna, o galardão e a herança também, a herança celestial, porque nós somos destinados aos céus. Então isso é uma coisa bastante importante, né? Quando nós somos exaltados com Cristo juntamente com Ele, quer dizer isso, nós alcançamos os mesmos benefícios que Cristo alcançou. Quais são? A ressurreição, temos direito à ressurreição. Se estivermos, né, até o dia da vida de Jesus, estivermos mortos, nós vamos ser ressuscitados, nós vamos ter a vida eterna, nós vamos receber o nosso galardão, porque Deus é galardoador, né? Nós somos salvos pela graça, como diz lá em Hebreus, né? Pela graça sois salvos, né? Então nós somos alcançados por esta graça, vivificados por esta graça e somos exaltados por esta graça. Nós vamos adentrar aqui no terceiro tópico da nossa lição, que é uma parte bastante importante aqui, porque existem muitas pessoas aí que falam sobre meritocracia, né? Tudo é por mérito. E hoje também, como eu falei sobre empatia, tem muitas pessoas aí que estão praticando boas obras, mas isso não é garantia de que a pessoa vai alcançar salvação através das obras que ela está praticando. Nós falamos na semana passada, o cristão deve praticar boas obras, mas boas obras não levam o homem para o céu. É preciso que uma pessoa que nasceu de novo, que entregou a sua vida para Jesus, ele pratique boas obras, porque amar o próximo também faz parte do primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Isso é empatia, altruísmo, né, que é outra palavra também que nós podemos usar, sentir a dor do nosso irmão. Então agora nós vamos entrar nesse terceiro tópico. A salvação não vem das obras. A graça como meio da salvação, né, Pedro? O nosso comentarista ele nos deixa claro que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. E isto só pode acontecer através de Cristo e de mais ninguém. Somente através de Cristo isso pode ocorrer. E a graça de Deus é o meio da salvação. O dom de Deus ele vem sobre nossa vida através da graça de Cristo, não é? Nós aprendemos ainda que é por meio da graça de Deus que ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda. Lembra que nós falamos? Responder positivamente, não é? Responda com fé ao chamado do Evangelho, não é? O ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Você tinha comentado isso ainda há pouco. Então nós dissemos ainda que a resposta positiva, né, ao chamado do Evangelho, porém o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Porque aí a gente pergunta, por que o ser humano é livre? Porque foi Deus que colocou o livre-arbítrio dentro do homem. E Deus não vai cercear esse direito que o homem tem, esse direito de ter o livre-arbítrio. Aqui nós costumamos dizer sobre, aqui nós chamamos de graça comum e graça especial. O que é graça comum, né? A diferença de graça comum. A função da graça comum é nos conduzir a Cristo, é nos atrair a Cristo, não é assim? E a graça especial, a função dela é nos dar poder para vencer o pecado. Então nós temos a graça comum e a graça especial. Muitas pessoas, a graça comum, a graça comum é manifestada a toda a humanidade. A graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então ela não é somente sobre a igreja, ela é sobre toda a humanidade, que ela vem manifestada por Deus através de toda a humanidade. Então nós temos essa diferença da graça comum e a graça especial, não é? Aleluia. E Paulo aqui expressa, né, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, ele fala aqui sobre o ministério da reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus nos reconciliou através da sua graça. Aquilo que nós dizemos a semana passada, a semana retrasada, eu acho que nós falamos também, tudo converge para Cristo, é tudo direcionado a Ele, tudo atrai para Ele. Nós não somos constrangidos para aceitar a Cristo, nós somos atraídos. Há uma atração, como eu citei para os irmãos o exemplo de um ímã, né? Captando ali através do magnetismo aí os metais. Então nós somos atraídos para Cristo. Então a graça nos atraiu, nós somos atraídos pela graça, não constrangidos pela graça, somos atraídos. Deus não obriga, porque como o irmão Isaac disse, nós temos livre arbítrio, nós temos liberdade para escolher entre as coisas certas e as coisas más. Então a salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo permite o salvo desfrutar de todas estas bênçãos, né? Como nós aqui falamos juntamente com Cristo, todas estas bênçãos de ressurreição, vida eterna, galardão e herança celestial. Então a salvação aqui ela não vem pelas obras, a graça é o meio total da salvação. Então existe essa diferença, né, que nós queremos novamente aqui bater em cima dessa tecla. Hoje tem muitas pessoas aí ajudando o próximo, mas isso não lhe dá garantia de ser chamada aí uma pessoa salva, porque a salvação ela não vem pelas obras, a salvação ela vem através da graça. O apóstolo Tiago, nós citamos a semana passada, ele disse que fé e obras devem andar juntas. Então nós temos que entender isso daí. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas, Isaac, que às vezes olhando para aquela pessoa, a vida daquela pessoa, ela tem uma vida de cristão, ela ajuda o próximo, não faz mal para ninguém, sabe, ela é uma pessoa carismática, ela é uma pessoa que se dá bem com sua vizinhança, se dá bem com a sociedade, e nós olhamos para aquela pessoa e julgamos aquela pessoa e falamos, essa pessoa tem tudo para ser um cristão, e na verdade a pessoa não tem nada de cristão na vida dela. Por quê? Porque ela não crê em Cristo. Às vezes você vai perguntar para essa pessoa, qual é a sua religião? A pessoa diz, eu sou ateu, não acredito em Deus de jeito nenhum. Ou a pessoa fala, eu sou de uma outra religião, e às vezes nós falamos, não, ela é uma pessoa cristã. Julgamos pela aparência, né? Hoje as pessoas estão vivendo esse momento julgando pela aparência. Eu costumo dizer que a pessoa não pode confundir carisma com caráter, né? Ser uma pessoa carismática é uma coisa, ser uma pessoa de caráter é outra, porque o cristão ele deve ter caráter no meio da sociedade onde ele vive, no meio da sua família ele deve ser uma pessoa de caráter. Verdade. E a palavra graça aqui na nossa lição, ela vem dizendo que a tradução do grego charis, e quer dizer favor imerecido. Já citamos aqui, que está lá em Romanos 3:24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então todas as coisas convergem para Ele. E que Deus ativa, né, como disse o Moisés, Deus ativa esse livre-arbítrio, capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. É aquele negócio que nós vamos falando nas duas lições anteriores. Você deve ter predisposição também para aceitar. É por isso que Deus não escolhe qualquer pessoa. Deus não elege qualquer pessoa. A pessoa tem que estar predisposta a entregar a sua vida para Jesus. Existem pessoas hoje que estão com seu coração endurecido. Você pode pregar o Evangelho para ela. Hoje você prega amanhã, você prega depois da manhã, vai pregando aí 10 anos. Daqui mais ou menos 15 anos essa pessoa amolece o coração e essa pessoa entrega a vida para Jesus. Não, aquela palavra que foi pregada anteriormente, ela não vai nem lembrar mais. Por quê? Porque ela se predispôs dentro de 15 anos, não naquele momento que você começou a pregar para ela. Então a pessoa tem que estar predisposta, porque aqui em João capítulo 7, versículo 17, fala que nós temos liberdade, né, para resistir também à graça. A graça ela pode ser resistida, não é qualquer pessoa. Deus não chega como um ladrão, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele cearei, e ele comigo. Deus bate a porta, o inimigo não, o inimigo arromba.
É o que Jesus fala. O inimigo ele vem roubar, matar e destruir. Ele vem arrombar a porta do coração da pessoa. Sem pedir licença, sem pedir permissão, ele entra. Mas Deus não. O Espírito Santo não é desse jeito. Ele não age desse jeito. Ele bate na porta. E se você estiver predisposto a entender a ação do Espírito Santo e aceitar, você vai com certeza receber a graça de Deus e ter a libertação dos seus pecados. Já é atrevido, né? O Espírito Santo é educado, né? Bem educado. Bem educado. Vamos para o nosso segundo subtópico, do tópico 3, que vai falar sobre obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isto não vem de vós. Ele diz que é dom de Deus, né? E a segunda, não vem das obras, e ele diz que é pela graça. Não vem de vós porque não há capacidade salvadora no homem, no homem e para o homem. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus. Paulo vai dizer que uma transformação ocorreu. Aqui está bem específico, né? Ele diz agora: em Cristo as coisas mudaram e um novo cenário, uma nova roupagem, uma nova perspectiva agora acontece na vida do ser humano, não é? Uma nova vestimenta, né? A pessoa recebe uma nova vestimenta. Não estou falando do exterior, não, tá? Não é um palitozinho, uma gravata que vai transformar você numa nova criatura. Apesar de que o exterior demonstra aquilo que nós temos no interior. Muitas vezes a pessoa fala: mas Deus quer só o coração, eu posso ser desse jeito, e Deus é assim, eu sou mudado por dentro, por fora não muda. E isso muitas vezes nós nos enganamos. A pessoa também tem que ter a mudança exterior, porque como eu já citei o versículo lá de Salomão, o coração alegre formoseia o rosto. Você vai notar que o semblante da pessoa é um semblante diferenciado, as roupas da pessoa também devem ser umas roupas diferenciadas, né? O apóstolo Paulo nos dá a indicação que nós temos que colocar roupa e temos pudor nas nossas vestimentas. Então é importante nós dizermos que quando a graça nos alcança, nós mudamos também exteriormente, não somente interiormente. Como a pessoa diz: não, eu sou mudado só no interior, mas por fora eu continuo do mesmo jeito. Não tem como você não vai conseguir mudar, ficar sem mudança exterior, se o seu interior está sendo alcançado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dirigindo você em todas estas coisas. Então nós fomos vivificados sem mérito algum. Tudo isso foi efetivado através da graça de Deus, o favor imerecido. Isso significa que não éramos merecedores, mas que mesmo assim Ele nos vivificou para a salvação. Quando nós falamos aqui de pessoas salvas, nós falamos de pessoas eleitas, de pessoas que foram chamadas por Deus e tiveram predisposição para entregar a sua vida, e pessoas que estão buscando santificação diária, santificação progressiva. Verdade. E o interessante ainda aí surge uma pergunta: se os reflexos da velha natureza estavam sobre todas as áreas da nossa vida, quais são os reflexos agora dessa transformação em nosso viver diário? O que demonstra que nós fomos agora realmente transformados a partir da graça salvadora de Cristo? Essa é uma pergunta que fica para cada um de nós, né, Pipe? Respondermos para nós mesmos e para o Senhor. Qual é o visível, né, que há em mim agora, dessa transformação que houve na minha vida através da graça de Cristo? É interessante, né? E como não vem pelas obras, muitas pessoas dizem assim: então eu não preciso ajudar ninguém. Aí nós erramos, né? Nós vamos voltar a frisar e bater nessa mesma tecla novamente. Uma pessoa salva, ela deve também praticar boas obras. Tem obrigação, nós podemos colocar essa palavra, imposição. É imperativa, é uma ordem imperativa. Nós temos que praticar boas obras.
Não é que porque eu sou uma pessoa salva, porque tem muitas pessoas que eles costumam dizer assim, a salvação é individual, cada um deve cuidar da sua vida. Não é bem assim. Nós temos que cuidar também do nosso próximo, ajudar o nosso próximo. E a pessoa salva, ela deve ter também esta iniciativa dentro da sua vida de ajudar o seu próximo, porque aqui sim você vai demonstrar o seu caráter cristão, você vai mostrar que você mudou quando você estende as mãos para os seus amigos. O próprio Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse para os seus discípulos assim: eu não vim para servir, aliás, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Entendeu? E a primeira orientação que ele deu, a primeira demonstração ali do diaconato, né, que o diácono vem de uma palavra aí que quer dizer doulos, aí quer dizer escravo, né, um escravo. A primeira pessoa ali que serviu ali como diácono foi o próprio Cristo. Quando ele pediu para que os seus discípulos se assentassem, ele lavou o pé dos seus discípulos, enxugou ali com uma toalha, se mostrando assim: olha, eu vim para servir e não para ser servido. Então ele nos dá já esse exemplo que nós temos que viver uma vida para servir o nosso próximo. Então, se você aí bate no peito e diz: não, eu tenho que cuidar da minha vida, e fulano, ciclano cuida dele, você está com uma concepção errada com respeito a servir. E nós precisamos aí na nossa vida cristã servir ao nosso próximo. O ponto central, voltando lá no início da nossa lição, Pedro, o ponto central diz assim: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então perceba que não é um direito que nós temos, não, né, Pedro? Não é porque somos bons, não é porque nós fazemos boas obras, ainda que elas sejam voltadas para a vida ministerial, né? Mas é por causa da graça salvadora de Cristo que nós temos a garantia da vida eterna. Aleluia. Já estamos aqui caminhando para o final da nossa IBD no lar nesse domingo, e aqui eu gostaria de entrar na conclusão, logo após nós sermos mudados aí por Cristo. Você antigamente estava morto no pecado, mas hoje você está vivo para Cristo, e você deve ter uma vida de santificação, buscar a santificação. São as obrigações aqui do cristão depois de ter recebido aí a vivificação através da graça. Você deve viver em santidade, anunciar o poder de Deus, o Evangelho, sermos praticantes da palavra. Hoje muitas pessoas dizem: eu conheço a Bíblia, mas não pratica a palavra. E nós temos que praticar a palavra, como diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. Sermos o sal da terra e luz do mundo. A diferença, o tempero desse mundo deve ser o cristão, e andarmos e praticarmos boas obras. Eu costumo dizer assim que o sal ele só funciona quando sai do saleiro. E muitas vezes a pessoa diz assim: eu sou sal do mundo, mas fica preso no saleiro, quer dizer, preso na igreja. Ele é só crente na igreja, ele é cristão somente na igreja, mas ele não salga o mundo, mas ele não tempera o mundo. E nós somos luz do mundo, não é somente dentro da igreja, nós somos luz do mundo no meio da nossa vizinhança, no meio da nossa família, na empresa onde nós trabalhamos, na escola onde nós estudamos. Então nós temos aí já o exemplo do que é uma pessoa vivificada pela graça, uma pessoa mudada. Nossas considerações finais, irmão Isaac? Eu só queria citar só essa síntese do tópico 3 que eu achei maravilhosa, que diz assim: a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são meio, mas elas são os resultados da nossa salvação, né? Aleluia. E hoje nós falamos aqui do termo cristão, né? Vivificados por Deus através da graça. Semana que vem nós vamos ter uma aula especial que vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Então aqui Paulo já vai voltar ali para a condição dos gentios sem Deus. Quem eram os gentios? Era nós, antes de aceitar Jesus. Então semana que vem vai ser uma aula maravilhosa, e eu gostaria de pedir para você novamente: coloque os seus comentários, coloque as suas perguntas, faça o seu questionamento. Se você notou algum defeito aqui na nossa aula, nós temos essa dificuldade, né? Não é uma transmissão aí profissional, é uma transmissão aí, bem amadora mesmo. Bem amador. Então nós temos essa dificuldade, às vezes a aproximação aqui, eu sei que para esse
tempo de pandemia, não está uma aproximação correta aqui entre eu e nosso irmão Isaac Barbosa, mas nós estamos blindados pelo Espírito Santo, viu? Não estou dizendo que você não precisa tomar os seus cuidados aí com respeito à sua saúde, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Se cuide na sua casa, se cuide na rua, tenha o total cuidado, mas saiba que Deus, Ele está protegendo a tua casa, Deus está protegendo a sua família. Receba essa palavra aí profética para a tua casa. O meu lar não vai ser alcançado por esta pandemia. Eu estou protegido, eu estou blindado, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a tua vida nesta semana em que nós estamos iniciando. Eu gostaria de dizer para você: tenha essa concepção. Você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela graça de Deus. A graça te alcançou e você deve louvar a Deus, glorificar a Deus continuamente na sua vida e procurar ter uma vida de santidade, uma vida de santificação na presença de Deus. Aí você deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, nós vamos responder a todos os comentários da nossa aula, nós vamos responder a todos esses comentários. Deixa aí, talvez você tenha aí alguma opinião aí com respeito a alguma coisa que precisa ser mudada, nós vamos mudar, tá bom? Mas faça aí a sua pergunta, o seu questionamento. Se você entendeu a aula, diga: a aula estava boa hoje, estava uma benção, né? Como está dizendo a nossa irmã Rose, a nossa irmã Pátria e a Patrícia, o Weber, né? Estão dizendo uma aula abençoada. Que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos que estiveram nos vendo, nossos irmãos de São Paulo, Minas Gerais. Eu vi alguns irmãos, o nosso irmão Tito, que se eu não me foge da mente, é lá na região de Brasília, né? O nosso irmão Tito, para Iqueraçu, parece que é a cidade. Deus abençoa todos os nossos irmãos que estiveram conosco, de São Paulo, de Itapetininga, Botucatu, enfim, todos os nossos irmãos que estiveram nos vendo nesta live, nesta manhã. E eu convido você para a semana que vem também estar conosco, em nome de Jesus Cristo, assim nos alcançando também com bênçãos espirituais. Amém? Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, irmão Isaac Barbosa. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor, por este privilégio que nós temos, Senhor, de entrar, Senhor, na casa dos nossos irmãos, a fim de levar mais uma porção da Tua Palavra, meditando, Senhor, e colocando ela aos nossos corações, para que possamos, Senhor, praticá-la no nosso dia a dia. Te agradecemos pela salvação de nossas almas, Senhor, porque sem Ti, sem o Teu sacrifício, nós estaremos perdidos, como diz a Tua Palavra, mortos, Senhor, em ofensas e pecados. Mas pela Tua infinita bondade e misericórdia, nos alcançou e nos elevou, Senhor, a assentarmos do Teu lado, no Teu trono, na glória, um dia na glória futura. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por este privilégio. Pedimos a Tua bênção, Senhor, pelo nosso pastor presidente, pelo pastor Osmar José da Silva. Te pedimos uma bênção também, Senhor, pelo nosso pastor local, pelo nosso pastor Enilson da Costa Amorim e por todos aqueles que contribuem para que esse trabalho continue sendo edificante para nossas vidas. Abençoa-nos e nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E você que ainda não compartilhou esse vídeo, dá tempo de você compartilhar, tá bom? Compartilha entre os seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas. Nosso irmão Tito está dizendo que é Icapuí, Fortaleza. Eu pensei que era lá para o lado de Brasília. Você falou o nome da cidade errada. Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e que você na sua casa, juntamente conosco, possa dizer amém. Deus abençoe. Pai do Senhor, Pedro. Amém. Amém. Aleluia.